Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar com Kleber Schwartz falando sobre complexo materno e paterno. Como isso pode influenciar sua vida? Sejam todos muito bem-vindos. E eu tenho certeza que vai ser espetacular. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje essa live vai ser incrível. Como pode influenciar tanto em nossas vidas a questão dos nossos pais? E a gente vai estar com esse super competente terapeuta corporal e terapeuta junguiano, que é o Kleber Schwartz. Oi, William, seja super bem-vindo, um beijo grande para você. E a gente vai estar explicando o porquê tantas vezes nas nossas vidas a gente tem tantos bloqueios, tantos traumas em função dos nossos bloqueios com nossos pais, né? E daqui a pouquinho o Kleber está entrando. Ah, eu também, William, um beijo bem grande para você. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Letícia querida, Ágata querida, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser muito especial esse debate, porque eu tenho certeza que lá no fundo, a gente sempre tem uma coisinha e alguma questão com os nossos pais mal resolvida, né? Já está entrando e nós já vamos começar. Vamos receber o Kleber. Cristininha, beijo, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Kleber. Oi, Jana, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tá ótimo. Hoje o Que som tá legal. maravilha. Hoje eu já não quis nem correr risco, já coloquei o fone direto aqui. Ô, Kleber, esse tema hoje acho que vai ser super bacana, né? Porque é um Promete, tema que todo mundo tem uma coisinha mal resolvida com pai e mãe, né? com certeza. Todos nós temos alguma coisa para falar. Olha só, em primeiro lugar, eu queria deixar um super abraço aqui para todas as pessoas que estão presentes. Queria dizer a vocês que estão entrando que o nosso tema hoje é complexo materno e complexo paterno. Como isso pode influenciar a vida de vocês e como é que a gente pode trabalhar isso também. E principalmente, eu quero apresentar a vocês, né, o Kleber, que já esteve em muitas lives aqui comigo e todos gostam tanto do Kleber que a gente convidou o Kleber novamente para voltar, É uma honra estar aqui. né? E aí, novamente, eu vou apresentar o Kleber, porque eu gosto sempre de quando ele volta, a gente reapresenta, porque isso é muito importante, porque tem muita gente que assistiu outras lives e outras pessoas que não assistiram. Então, eu vou apresentar Uhum. novamente. Kleber Schwartz, pós-graduado em psicologia junguiana, análise corporal pela OSEA, corpo consciência, a fonte pelo IBRAX, curso prevenção ao suicídio, Avassos, Rio Grande do Norte, e ele tem um canal fantástico que se chama Acesso ao Inconsciente pelo Facebook, Instagram e YouTube. Kleber Schwartz, seja super bem-vindo a esse super debate de hoje. Muito obrigado, Jana. Prazer é meu voltar aqui mais uma vez. A ideia é a gente ter um bate-papo legal, leve, dentro das possibilidades que um tema desse deixa a coisa acontecer, e a partir disso daí, ver o que a gente consegue conversar, interagir, trocar, descobrir de informação. Enfim, das coisas que as pessoas têm de questionamento sobre pai e mãe. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que vocês estão super abertos aí para fazer perguntas, para participarem, tá? Mande aviãozinho aí para os seus amigos, que de alguma maneira vocês acham assim, esse meu amigo tem precisa de alguma maneira escutar isso, manda para os seus amigos, porque cada aviãozinho que a gente manda, a gente ajuda mais uma pessoa, né? A se conhecer, a se perdoar, a de alguma maneira se entender. Então, isso é muito importante, a gente ajudar o outro também. E vamos começar. Eu quero começar fazendo uma pergunta assim, bem interessante. Porque tem muitas pessoas, né, que não conseguem se desvencilhar de pai e mãe. Uhum. Então, eu queria entender um pouco isso. Por que muitas pessoas não conseguem se desvencilhar de pai e mãe? Tem gente, inclusive, que casa né, e fica, não consegue deixar a mãe, deixar o pai, ou muitas vezes leva a mãe para o casamento, leva, né, a família para o casamento. Como é que funciona isso, Kleber?
Jana, vamos começar assim. Vamos ter que fazer uma construção aqui para as pessoas entenderem um pouco mais como é que funciona essa história. Até porque hoje em dia isso parece que virando uma coisa mais corriqueira, já fala até em geração canguru e etc, etc e tal. Mas como é que funciona a questão do pai e mãe? O que é ser pai e mãe? Falando assim numa construção, numa construção que está na história da humanidade, que na psicologia junguiana a gente fala que é arquetípico, que é uma coisa que ele é universal e que cada lugar vai dar um significado específico, mas que a ideia geral ela existe. O que é ser pai e o que é ser mãe? De uma maneira assim, bem rápida, bem sucinta, seria o seguinte. A mãe é o princípio acolhedor. Eu quero fazer só uma ressalva até antes de falar. Quando eu estou falando aqui de pai e mãe, eu não estou necessariamente falando de pai e mãe biológico. Estou falando de papéis que são desempenhados por pessoas. Eu posso ter um homem e mulher desempenhando os dois papéis. Mas vamos falar do curso assim, que a gente está mais acostumado a pensar. Tá? Que seria o que então? O que é o referencial da mãe? O que é o arquétipo da mãe? O que é essa energia da mãe? É uma energia agregadora, é uma energia coletiva, que nos soma e que nos conecta com o mundo. O que é o princípio do masculino no sentido do arquétipo do pai? É aquele que dá uma direção, que dá um significado para a vida. Então a gente tem uma coisa que nos conecta com a humanidade, com todos, e uma coisa que nos aponta para frente para seguir a nossa vida e trilhar esse caminho. Pai e mãe, quando eles desempenham esses papéis, eles têm que acolher a criança, entendeu? E dar condições para aquela criança que nasceu crescer e se desenvolver na sua potencialidade máxima. Então a gente tem no primeiro momento a mãe, naquela função agregadora, acolhedora, recebendo a criança que vem para o mundo, dando estrutura para ela se organizar psiquicamente, que quando a criança nasce ela não tem consciência do mundo, ela está imersa num grande coletivo. Então ela dá essa estrutura básica, dá carinho, afeto, sustento, ou pelo menos era para dar, né? Vamos falar assim. E ela ajuda a criança, num primeiro momento, a se estruturar para ter segurança no mundo. Qual é a função do paterno, do masculino nisso daí? Se a gente deixar só a criança presa no universo do materno, ele é um universo coletivo e agregador. Ele tem que fazer o quê? Vai segurar a criança e não vai deixar a criança andar mais, porque a mãe quer a criança sempre perto dela. É um movimento instintivo e natural, principalmente quando a criança é pequena, que ela precisa ser cuidada e precisa ter uma estrutura que a dê segurança para crescer. Cabe ao pai, então, em um determinado momento, ou a figura paterna, chegar e tirar a criança dessa redoma de vidro que a mãe coloca, que o materno coloca, e levar para o mundo e apresentar o mundo para ela. Falar, você teve um crescimento estruturado, embarcado em todo um conjunto de seguranças, agora você precisa trilhar o seu caminho e construir o seu caminho. E para isso, eu preciso dessa energia assertiva, de logos, de direção, de apontar, para tirar. Então a criança tem, inclusive, antigamente tinham rituais de passagem e tudo mais. Tudo isso por quê? Para fazer o símbolo, fazer aquele chacoalhar psíquico e colocar a criança em outro estado mental, de entender que passou por uma fase que está nascendo para outra fase. Então, o ideal seria a gente desempenhar esses papéis. Quando a criança tem o masculino puxando ela para a vida e começa a caminhar, vai ter um momento que ela vai ter que seguir o caminho dela naturalmente. Isso é o que nós fazemos há milhões e bilhões de anos enquanto espécies humanas. Os animais, a gente vão fazendo essas cisões e a vida vai transcorrendo. O que acontece hoje em dia, né? Aí o ser humano vem com a cultura, com a ciência, com a tecnologia, com as evoluções, e esse caminhar ele começa a ficar torcido. Por quê? Porque não necessariamente as crianças são acolhidas da forma que precisam ser acolhidas, por N motivos, e nem são tiradas dessa redoma para a vida. Então o que acontece? A gente precisa seguir esse caminho e prosseguir na vida. Se o pai e a mãe não entendem que tem um papel que ele desempenhou e que esse papel precisa ser encerrado para a pessoa continuar a andar, ele vai tentar ser pai e mãe mais que o suficiente. E a criança, ou a pessoa, ou o adulto que precisa crescer na vida, começa a ficar tolhido de crescer,
começa a não conseguir crescer por causa disso. O que acontece então? Ele é impedido de crescer porque ele é sufocado na sua vontade. E o pai não deixa, às vezes, crescer. Por quê? Por medos, por inseguranças. Aí, nessa conversa nossa aqui, vai entrar um monte de situação que a gente vê em que os pais, por N motivos, não deixam as crianças crescerem. Mesmo achando que estão fazendo bem para elas. Entendeu? E ao não deixar as pessoas se tornarem adultos, e mais que se tornarem adultos saudáveis, as pessoas começam a ser acometidas de doenças. E as doenças vêm, sempre a doença vem para fazer duas coisas na nossa vida. Ou nos proteger da morte, ou nos proteger da loucura. Então a doença vem para dar um alerta na nossa vida. E os sintomas começam a aparecer. Entendi. Então é mais ou menos assim, para começar a conversa, que essa conversa aí, eu vou voltar nesse assunto e vou trazendo exemplos à medida que a gente for conversando. E, por exemplo, quando eu não me identifico nem com a minha mãe, nem com meu pai? Bom, o que acontece aí? A gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, a gente sempre vai ter uma relação com nossos pais, com nossas figuras paternas. Seja por identificação, seja por rejeição. Então, quando se fala assim, eu não me identifico com meus pais, o que você está dizendo é o seguinte, eu me identifico pela rejeição do modo como eles são. Os pais são as primeiras referências que nós temos na vida, são referências muito marcantes e que nós carregamos para o resto da nossa vida. Eles vão determinar nossas escolhas, eles vão determinar a forma como vamos entender os relacionamentos, a dinâmica dos pais conosco e entre eles vai determinar as nossas referências sobre o que é um relacionamento saudável entre as pessoas. Não que o relacionamento seja saudável, entenda, a criança não tem essa noção. Então a criança vai perceber como o pai se relaciona com ela, com a mãe, e como ele se relaciona. E a partir disso aí ele vai fazer uma construção de relacionamento. Quando eu digo que eu não tenho identificação com meu pai ou com a minha mãe, o que eu estou querendo dizer? Que eu estou estabelecendo um vínculo a partir da rejeição. Os modelos que eu recebi, as referências que eu recebi daquilo ali, eu não tenho aquilo como norte para guiar minha vida. Isso traz um risco, uma armadilha. O que acontece? A gente sempre vai carregar dentro de nós uma referência do materno e do paterno. Todos nós. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: eu estou construindo a minha vida, estou me preparando para ser pai ou mãe, para negar os meus pais, ou a partir dos valores que eu tomei para mim, do materno e do paterno, independente daquela figura paterna-materna para a vida? Porque o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, vou fazer um parênteses aqui. Nesses jogos familiares, nos jogos da vida, mas principalmente nas dinâmicas familiares, a gente tem o que a gente vai chamar assim de ganhos indiretos. Os jogos das famílias, eles trazem sempre algum ganho indireto. São 4 grandes grupos, só para você entender. Então eu posso ter um ganho direto de ser vítima inocente e não me responsabiliza, de ter poder, vingança e controle, perdão, penitência e paraíso, ou aprovação, cuidado e reconhecimento. Nós vamos mostrar exemplos aqui no caminhar. Esse aí, por exemplo, que você falou. Quando eu estou construindo a minha relação na vida, estou construindo a minha família e correndo atrás, eu estou construindo a minha família para competir com os meus pais que não me disseram nada e para dizer que eu sou melhor que eles enquanto pais e que eles não serviram como pais e com isso eu estou me colocando num processo de competição com eles, ou eu estou buscando dentro de mim os valores que eu acho que são válidos e tudo mais para criar uma pessoa e criar ela independente de estabelecer competição. Porque se eu estou crescendo na vida e criando filhos para mostrar que sou melhor do que meus pais, eu estou num jogo de vingança. Entendeu? Eu estou dizendo para eles que eu estou me vingando da forma como eles me criaram. Entendeu? Ou então estou num jogo de reconhecimento. Meus pais foram tão ruins, mas eu sei o que é ser pai. E jogar na cara deles. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado que quando você diz que não se identifica com o pai e com a mãe, por muitas vezes você está identificado e está querendo provar que eles são tão ruins que você vai ser melhor que eles. E será que essas são as melhores bases para você estabelecer, para você criar um filho? Entendeu? Será que você não vai criar um filho com referências que de repente nem você acredita, mas que para mostrar para seus pais que era melhor que aquelas, você resolve levar para sua família?
Então a gente tem que pensar nisso daí, tem que tomar muito cuidado. Não é simples, todos nós sabemos, mas criar uma criança para se tornar um adulto saudável, se tornar uma pessoa completa, ela envolve uma responsabilidade que hoje em dia a gente está um pouco negligenciando, terceirizando, inclusive. Eu vou te colocar uma pergunta aqui. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, meu filho é uma pessoa instável, muito problemática e tal, mas eu acabo passando a mão na cabeça dela, eu acabo pagando as contas dela, eu acabo para me sentir um pouco melhor. O que você pensa disso? Assim, como é que você colocaria sua opinião a respeito disso? Eu vou falar... a gente tem que pensar algumas coisas. Vamos lembrar do processo normal, do que seria o caminho normal a trilhar. Vou dar aquela alegoria que a gente até usou em outra live. O caminho para a vida, para o futuro, ele vai para frente. O caminho para trás de mim é o passado, aquilo que já me ocorreu, as pessoas que já morreram e tudo que passou. Eu nasci fruto dos meus pais. Então meus pais vêm antes de mim. Eu vou me casar, vou ter filhos, etc. Mas meus filhos virão depois de mim. Esse fluxo me conduz num fluxo de vida, me leva num caminho para viver. Tá? Quando eu tenho que parar no meu caminhar para olhar para trás, eu paro de olhar para frente. Eu paro de olhar para a vida, eu paro de olhar para os meus destinos, para o meu destino, para o meu objetivo, e passo a olhar para os meus pais. O que é o normal? Os pais criam os filhos, constroem adultos independentes e saudáveis, o que era para ser normal. Esses adultos seguem para a vida. A partir de um momento, o adulto, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer aquela cisão com a família, que inclusive tem a ver com a sexualidade. Lembrando que sexualidade, uma das possíveis traduções de sexualidade, é cessionar. Quando você entra na fase da sexualidade, você não é só sexo, a sexualidade é algo mais amplo. Mas quando você começa a fazer essa cisão, da cessionar, você cria um corte que você vai dizer, daqui para frente eu sou responsável pela minha vida, daqui para frente eu vou trilhar o meu caminho, e esse pai e essa mãe que me levaram até o momento, eu ponho dentro de mim, lembra dos arquétipos que eu te falei? Eu tenho essas construções dentro de mim, do pai e da mãe. Esse pai e essa mãe se tornam a referência que eu vou guiar para criar meus filhos, para fazer a paternagem e tudo mais. E meu pai e minha mãe seguem a vida deles, porque eles têm uma vida toda para seguir. A eterna paternidade e a eterna maternidade cria um vínculo de dependência que é danoso, porque se eu tenho que olhar para meus pais, eu paro de olhar para a vida. Então, quando você tem esse jogo que o adulto, você vê, né, até um ato falho, né, porque é uma criança no final das contas, né? Quando o adulto não consegue se desvencilhar do pai ou da mãe, ele está preso num processo infantilizado. Ele está preso num jogo infantil. Por quê? Porque para ele andar para frente, para ele prosseguir no seu caminho, ele tem que olhar para a vida. E qual é a vida dele? É achar um par, ter filhos e tudo mais, e deixar os pais para trás. Então você tem, quando o adulto não consegue ter esse tipo de independência, eu não consigo prosperar na vida, andar, e aí meu papai e minha mamãe tem que vir toda hora me socorrer para me dar carinho. Aí nós temos que, vou ampliar um pouquinho mais a história, aí também tem um jogo aí. Primeiro, ela se prende numa relação infantilizada com pai e mãe. Ou seja, a pessoa pode ter 50 anos de idade. Se ela vira e recorre para papai e para mamãe, não é um jogo adulto. Pode ter família, pode ter casa, pode ter empresa, pode ser empregado. Se ele está preso nesse jogo, ele está preso num processo infantilizado. E o que acontece? Quando nós nascemos, Janaína, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, a gente passa... imagina assim, até os 5, 6 anos de idade, você que é mãe, né, eu que sou pai, a gente vê muito bem. A criança ela surge de um nada e se torna um serzinho integrado, ativo, que interage com todo mundo. Mas, no primeiro momento, essa pessoinha não tem consciência do que ela é no mundo. Como ela não tem consciência do que ela é no mundo, é por isso que ela depende do pai e da mãe para criar. Então, ela vai passando por histórias, nesse primeiro momento de vida, que vão gerando marcações no sistema nervoso dela. Então, ela passa por o que a gente chama de dores existenciais, que são basicamente 5 dores existenciais que todos nós passamos, sem exceção. Nós temos a dor da rejeição, nós temos a dor do abandono,
nós temos a dor da manipulação, nós temos a dor da humilhação e nós temos a dor da troca ou traição. O que é isso daí? Só falando rapidamente. São fases, não vou entrar nessa parte técnica aqui não, mas são fases que eu vou caminhando, que eu vou desenvolvendo essas dores, que tem a ver com as fases da vida, desde o útero, o primeiro mês, até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. Dependendo do trauma que eu passo naquele momento, uma parte desse processo fica mais sensível. Então o que acontece? Vou dar um exemplo desse aí que você falou. Quando o adulto não consegue se desvencilhar, por exemplo, da mãe, vou dar um exemplo na prática. Quando um adulto não consegue se desvencilhar da mãe, o maior indício é que ele ficou preso, uma parte dele ficou presa no processo voltado para a fase oral, quando ele mamava. E aí ele não consegue se desvencilhar da mãe porque ele carrega um medo dentro dele, uma dor de ser abandonado. Então, se ele não conseguir ele fica assim, eu preciso da minha mãe, porque senão eu vou ser abandonado. Eu vou ser largado no mundo. Eu vou ser jogado. E ele entra nessa dor. Se ele entra nessa dor, ele acha que se ele se desvencilhar da mãe dele, se ele virar as costas para a mãe e seguir para a vida e constituir família, que ele vai ter a sensação que a mãe vai abandoná-lo. E de verdade, a mãe não tem que abandonar ninguém. São papéis que a gente fez. Então a mãe e o pai vão continuar existindo enquanto mãe e pai, só que aquela função de cuidar da criança, de pegar na mão, de tornar uma criancinha pequena, isso passou. A pessoa tem que ser adulta, ela tem que arcar com as consequências da vida dela. Se ela não consegue fazer isso, provavelmente nós temos uma situação em que ela está presa num processo infantil. Então, filhos que não conseguem se desvencilhar dos pais. A pergunta é, será que se eu... Aí tem algumas perguntas. Será que se eu me desvencilhar do meu pai ou da minha mãe, eu não vou me sentir abandonado? Entendeu? Isso é uma pergunta. Será que se eu me desvencilhar do meu pai e da minha mãe, eu não vou ter que encarar um casamento que eu estou vivendo e que até o momento ele só se fundamenta na presença do meu pai e da minha mãe que eu tenho que cuidar, e quando meu pai e minha mãe saírem daqui, ou minha mãe saírem daqui, eu vou ter que olhar para o meu relacionamento, como ele está com o meu marido, com a minha mulher que está do lado, e vou ter que encarar essa dinâmica como ela é de verdade. E aí eu não tenho mais a desculpa de que nós estamos juntos porque estamos cuidando de mamãe ou de papai. Entende? Aí eu começo a ter desdobramentos disso. Por quê? O que seria o caminho natural? É nós crescermos, sermos criados por nossos pais, crescermos, adquirimos nossa independência e seguimos a vida. E nossos pais continuam vivendo, porque os pais, a vida é muito boa, então tem coisa para fazer além de ser pai e mãe, pelo amor de Deus. Tem coisa muito mais que isso. Só que a gente aprende. Então a gente tem que pensar, qual é o ganho indireto que eu tenho em não ser, em continuar nesse jogo? O ganho indireto que eu tenho é o quê? Reconhecimento? Será que eu quero ser reconhecido como um bom filho, aquele filho que fazia as coisas e as pessoas vão poder olhar para mim e me admirar e dizer que eu posso fazer, que eu posso acontecer, que eu sou, enfim. A gente tem que estar muito atento com as dinâmicas e o que nos motiva na vida ou não. Vamos lembrar do seguinte, Ana, tudo na vida que nos motiva são processos inconscientes. Todas as nossas decisões são frutos de processos inconscientes. Ou eu tento ter um pouco mais de consciência sobre esses processos, ou eu vou viver refém deles e dando trombada na vida. Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E aqueles pais que criam uma expectativa de carreira pros filhos? Por exemplo, eu sonho que meu filho siga tal carreira. E eu tenho essa expectativa que ele assuma todas as condições da minha empresa e que ele toque isso pra frente. Mas o filho não quer isso. Né? E ele tem essa expectativa. Como é que seria na sua cabeça? Como é que funcionaria isso? Você acha que está certo, que está errado? Como é que na sua cabeça você visualiza isso? É engraçado, é interessante você colocar isso daí pelo seguinte. Existem pais que falam assim, eu te dei as melhores escolas, eu te dei curso de inglês, eu te dei viagem pro exterior, eu te criei todas as condições, você me deve. Você me deve por tudo que eu fiz por você. E eu vou dizer para os pais que fazem isso que o teu filho não te deve nada, tá? Não deve nada, não. E se você é filho, você acha que você deve pro seu pai, você não deve, tá bom? Seu pai só fez a função dele de te criar da melhor forma que era possível, tá? Porque todo pai tem que ter essa ideia de dar o melhor que é possível pro filho. Agora, você deve, você me dá a obrigação. Eu te dei a vida. Não existe isso, gente. Não é pai e mãe que dá a vida, tá? Quem dá a vida é outra história. Pode chamar de Deus, pode chamar de biologia, pode chamar de... É outra história.
mas não é você que dá a vida, nem a mãe, né? Então você é um veículo para a coisa acontecer. Então não apresente uma fatura, porque senão isso daí não é amor. Isso daí é uma conta que você está fazendo na vida para apresentar para o filho depois. Tá? Então, assim, é interessante, sim, você chegar e falar, eu gostaria muito de tudo que eu te dei. O que você acha de ser meu sucessor? O que você acha de ser meu parceiro? O que você acha de assumir a minha empresa? O que você pensa disso? E aí a pessoa, quando faz isso aí, tem que estar aberta para o filho falar, e de repente, eu não quero. Pô, mas eu te criei para isso. Eu te dei uma vida, eu construí tudo para você. Eu fiz do bem e do melhor, te dei... Você deu. Se deu, tá dado. Quem dá, dá. Senão você começa a apresentar uma fatura para a pessoa e dizer, olha, eu estou pagando isso para você, estou pagando. Porque se você deu, tá dado. Então não há obrigação. O que há é o seguinte, pode acontecer é ter uma conversa. Entendeu? A gente não pode ficar preso nessas ideias de que eu devo. Nós, como filhos, nós temos que viver. A melhor forma de nós podermos honrar pai e mãe é termos uma vida digna. E a vida digna não é a vida que os pais acham que é digna, não. É uma vida digna que a gente acha que é digna e que tem os valores que a gente quer, na profissão que a gente quer, com a vontade que a gente quer. Sendo muito agradecidos por tudo que os nossos pais fizeram pela gente, mas não presos a isso. Isso não pode se tornar um peso, porque senão não é amor, não é interação, é um jogo capitalista. E, de novo, eu não estou falando de capitalismo mal, não, mas é que é um jogo capitalista. Eu estou te pagando, estou fazendo um investimento. Você é uma commodity. E a vida nossa não é assim, porque as pessoas pensam. É verdade. Exatamente isso, adorei. Eu quero mandar um super beijo para Isadora Mendes, que está aqui na live, para todos vocês, mas para Isadora Mendes, que eu adoro ela. Ela colocou, excelente colocação, Kleber. O melhor para o pai pode não ser o melhor para o que o filho quer, que é exatamente isso, né? E agora eu quero te falar o seguinte, eu não tenho uma boa relação com meu pai e por isso eu acabo tendo vários problemas no meu relacionamento. Quero que você me coloque o que você pensa sobre isso. Ó, a gente pode ter vários jogos aí. Vamos lembrar sempre que, principalmente no ramo do conhecimento da psicologia e tudo mais, não existem verdades absolutas. O que eu estou falando aqui são possibilidades, a partir da minha experiência, a partir do que se estuda, se pesquisa, de possibilidades. Então, assim, eu não me dou bem no meu relacionamento com meus pais e nem me dou bem no meu relacionamento. Tem vários jogos aí que a gente pode pensar. Eu não me dou bem com meus pais. Você pode não se dar bem com seus pais? Por quê? É uma pergunta muito genérica essa daí, mas vamos tentar encaixar em alguma forma. Você não se dá bem com seus pais porque você quer a admiração do seu pai e a sua mãe fica atrapalhando e você fica brigando com a tua mãe? Ou vice-versa? E aí com isso você acaba tendo uma relação instável, porque você não consegue ter a atenção do seu pai, que você queria de papai, que queria para me elogiar e me falar e tal coisa, já que mamãe fica atrapalhando a coisa, ou vice-versa, eu queria ter mais elogio da minha mãe e tudo mais, e papai fica interferindo no jogo, e aí eu entro no jogo de triangulação, que é um jogo que pode acontecer e que é inconsciente, mas quando a gente vê, a gente está disputando o espaço de pai ou mãe. Tá? Então, e aí quando eu levo isso para o relacionamento, tem várias possibilidades. Por exemplo, eu vou ter um relacionamento ruim com meu parceiro, para aí eu poder correr para meu pai, para minha mãe, para pedir colo e apoio e afeto, e ficar preso naquilo que eu te falei, que na dor do abandono, e a partir disso daí eu querer ter o colo e o afeto do meu pai, ou da minha mãe, e aí ficar preso nesse jogo infantil, tá? Dizendo que eu sou vítima. Lembra que uma das coisas que eu falo é vítima, inocente, entendeu? Então, se a pessoa é vítima, é um dos ganhos indiretos. O ganho indireto que eu tenho em não ter um relacionamento bom dentro de casa é que eu posso correr para os braços de papai e de mamãe e pedir consolo para eles a todo momento. E aí eu estou preso num jogo infantil. Ou, de repente, exatamente. Lembra que eu falei? As referências de pai e mãe, elas vão dar um modelo para a gente de comportamento daquilo que é um relacionamento que a gente espera entre homem e mulher. Se eu não vejo meu pai e minha mãe se relacionando bem, eu posso pensar inconscientemente que esse jogo aí que é o jogo certo de um casal. Se eu não tenho consciência de mim mesmo, de consciência do que me motiva, eu começo a achar que aquele modelo que eu tive lá de duas pessoas que são falhas, são seres humanos, é o modelo certo. E eu levo isso como exemplo para dentro. Vamos lembrar que os pais, a gente vai ter a referência deles por afinidade, por semelhança ou por rejeição. Se eu não rejeito meus pais, então é por semelhança. Então eu vou buscar um relacionamento semelhante àquele que eu tive na infância.
Então você pode fazer esse jogo. Olha, interessante. O Kleber, tem uma pergunta aqui. Ó, minha madrecita tá aqui, ela acompanha tudo e tá dizendo, Kleber, você deveria estar aqui todas as semanas, você é muito interessante. Obrigado. Olha só, como a gratidão é vista na relação entre pais e filhos? Gratidão. Tá bom. De novo, gratidão é o quê? É ser agradecido. Então, assim, a gente pode ser agradecido por estar vivos, agradecido por todas as condições que nós tivemos, tá? Agradecidos por tudo isso. Mas é aquilo que eu falei, agradecido é uma coisa, estar em dívida, não. A gente tem que ser agradecido pela questão do honrar o pai e a mãe. E eu não estou falando na questão bíblica, não. Eu estou falando uma questão assim, daquele jogo de vida que eu te falei. Meus pais vieram antes de mim, eu estou aqui por conta de meus pais, vou gerar filhos. Então, por uma questão de deferência a esse ciclo de vida que a gente pode e deve fazer esse movimento de agradecimento para os pais que nos criaram de forma saudável. Você não, é uma coisa importante colocar aqui, tá? Nós não somos obrigados a amar pai e mãe. Vamos acabar com essa mítica de que é meu pai e minha mãe, eu tenho que amar meu pai e minha mãe. Tá? Porque nós temos seres humanos e seres humanos são falhos. Então temos que acabar com essa história de não, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, de novo, que é o que eu falei, porque eles me deram a vida. Não deram a vida nada, nada, nada. Entendeu? Ninguém dá vida. Entendeu? A vida acontece. Tá? Então, assim, a gente não pode ficar preso nessas ideias de que eu devo. Gratidão é isso que você falou, é gratidão. Eu sou agradecido. Eu sou agradecido porque todo dia de manhã o sol se levanta bem bonito e tem um dia bem bonito para eu viver na minha vida. Ok. Só que eu não me sinto em dívida com o sol, porque eu sinto que porque ele levanta todo dia, eu tenho que ficar lá fazendo deferência ao sol. Então é isso. Ô, Kleber, quero comentar aqui a Josi de Paulo. Um beijo, Josi, por estar aqui na live. As histórias se repetem de maneira diferente. Por eles, nos dá a vida. Apenas isso, na minha opinião. É isso aí. Olha só, eu fiz uma enquete na minha rede social, no Instagram. Uhum. E aí tem algumas perguntas aqui da enquete que eu fiz. Eu acho interessante colocar, porque foram as pessoas anonimamente que mandaram essas perguntas. Eu sempre faço enquete antes das minhas lives. Uma das perguntas minha mãe sempre diz que sou muito feia. Não consigo arrumar namorado, estou com 40 anos e me sinto insegura. Bom, gostaria que você respondesse. Veja só, vamos lembrar do seguinte, a mãe me dizia que eu era muito feia, a mãe dizia que não sei o que, a mãe fazia... A gente tem aquela questão do seguinte, nós somos crianças, e quando somos crianças, desculpa, a gente tem aquela construção, vamos lembrar das dores que nós temos. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e a dor da troca ou da dor da traição. São dores que nos primeiros 5 a 6 anos de idade a gente passa por elas e a partir disso a gente constrói a nossa percepção de mundo. Se a minha mãe e o meu pai ela não me estimulou para alguma coisa, eu posso entrar numa armadilha. Qual é a armadilha que é? Meu pai e minha mãe, que eram para me amar tanto, que eram para ser a fonte máxima do amor na Terra, que eram para ser as pessoas que mais me amam no mundo. Se meu pai e minha mãe me dizem que eu não posso progredir na vida, então eu não posso progredir na vida. Você cria uma máxima na sua cabeça que te engessa para isso. Por quê? Porque você tem dentro de si a dor do abandono. Ou você tem dentro de si a dor da rejeição. Então, você entra num jogo muito perigoso, que é o jogo de honrar pai e mãe pelos motivos errados. Se meu pai e minha mãe dizem que eu não presto, então eu vou não prestar na minha vida, porque eu tenho que honrar essa sina que eles me deram. Que loucura. Que loucura. E você entra nesse jogo psicológico de dizer, se eles não... Por quê? Porque qual é a construção, Jana? A construção é, as pessoas que eram para mais me amar na minha vida, não me amam. Porque, vamos ser honestos aqui, um pai ou uma mãe que diz que a filha é burra e tudo mais, ele não está sendo um pai saudável, não está ajudando a criar um adulto saudável. E a criança, quando é nova, ela não tem essa defesa. Por exemplo, se eu chego e te xingo, você olha para mim, ou você vai se calar, ou vai me xingar de volta, ou vai na delegacia fazer uma ocorrência policial, você vai tomar alguma atitude para acabar com essa ofensa. A criança não tem essa defesa contra essa ofensa, porque ela não tem um ego estruturado.
Se ela não tem uma defesa contra essa ofensa, o que vem, ela apreende, e aí ela joga para essas dores. Ela vai entrando no que a gente chama de um processo de mielinização, que é quando o sistema nervoso ele vai se construindo, ela vai mielinizando isso para dentro, porque ela não tem um ego para protegê-la. E quando então ela vem, então ela joga. Então se ela tem a dor do abandono, ela vai vivendo a dor do abandono, ela acaba podendo querer honrar o pai e a mãe. Ah, meu pai mesmo disse que eu não presto mesmo não. Vou ver. O que nós temos que fazer? Para nós nos tornarmos adultos saudáveis, para a gente nos tornar pessoas melhores na nossa vida, nós temos que entender, isso é importante para todos nós. Nós temos que entender o seguinte: a partir do momento que nós nos tornamos adultos na nossa vida, pai e mãe, eles ficaram para trás. Nossa, Kleber, o que é isso que você quer dizer? Agora meu pai e minha mãe não servem mais? Não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: eu me tornei adulto. Se eu me tornei adulto, eu tenho que ser a pessoa responsável pela minha vida. Eu tenho que ser a pessoa por cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar e me mover para frente. Para eu fazer isso daí, eu tenho que usar, lembra do que eu falei? Do meu pai e da minha mãe interno, que não são aquela referência torta que eu recebi dali, mas eu vou trabalhar meu pai e minha mãe interno para serem meu apoio, meus conselheiros daqui para frente. Vou reconhecer as fases do meu pai e da minha mãe que estão atrás, mas eles estão para trás. E a partir daqui eu vou viver a minha vida e me tornar um adulto melhor. Para eu fazer isso daí, só tem um jeito. Eu entrar num processo de autoconhecimento, descobrir que dor que eu tenho dentro de mim, que me levou a essa situação, e nesse processo me desvencilhar dessa dor. Se eu não me desvencilhar dessa dor, eu vou ficar repetindo esse processo. Por quê? Qual é a função do trauma, Jana? O trauma no ser humano, ele tem algumas funções. A função é o quê? Atenuar ou reviver alguma coisa que aconteceu na infância. Todos nós, por incrível que pareça, continuamos todo dia vivendo dores e traumas infantis. Nós crescemos enquanto seres humanos, só que nós temos dentro de nós uma criança interior. Essa criança interior é aquela criança que está com a gente desde que nascemos e que cresceu. E ela vive dentro de nós e ela vive um somatório de todas as experiências que eu passei e também essas dores. Então o que acontece? O risco que tem aqui é a pessoa estar identificada e aquela criança estar na dor, aquela criancinha sua lá dentro. E aí, se você não se libertar disso, você cria uma máxima, e aquilo que seus pais falaram lá atrás se torna uma verdade, porque você fala, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que os pais são falhos, que eles tiveram seus momentos de dor e tudo mais, entender, não digo nem perdoar, porque a gente não é obrigado a perdoar pai e mãe. É outra coisa que eu queria acabar com essa crença. Pai e mãe são eternos, são coisas que serão melhor. Não, pai e mãe são dois seres humanos, com falhas, com virtudes, e se pisou na bola, cabe a mim decidir se eu vou perdoá-lo ou não. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte: o que eu vou fazer com aquilo que eu decidi para mim? Se eu não for perdoar, eu tenho que assumir como adulto que eu não estou perdoando. Se eu perdoar, eu tenho que assumir como adulto. Não é ficar buscando a aprovação de pai e mãe toda hora, porque isso não é necessário mais. Porque imagina eu, Jana, se eu tiver todo momento ficar aqui e falar, comprei um carro. Mãe, comprei um carro para você, né? Comprei um apartamento. Papai, comprei um carro. Papai. Eu não preciso fazer isso na minha vida. A minha vida é minha. E meus pais vão saber que eu estou bem a partir do momento que eles me veem progredir na vida. Progredir é o quê? É ter prosperidade no sentido de uma vida saudável, de conseguir me bancar, me sustentar. Se eu não consigo fazer isso na minha vida, eu entro no jogo infantil e fico toda hora procurando papai e mamãe para ter aprovação. E é um dos ganhos indiretos, lembra que eu te falei? Aprovação e reconhecimento. Entendi. Olha só, Zeca Mioto colocou. E é aí que os papéis podem se inverter. Filhos ser pais dos pais. Exatamente. Exatamente. É outro jogo. O que acontece? Se a pessoa ela chega vamos lembrar do jogo que eu te falei. Os pais estão atrás de mim, eu estou aqui, os filhos estão aqui e assim por diante. Eu estou seguindo o meu fluxo da vida. Se eu estou seguindo o meu fluxo da vida e eu parei e tive que cuidar dos meus pais, eu tive que tornar pai do meu pai. Se a gente pensar num fluxo da vida, isso é um fluxo, isso é um contra-fluxo. Eu estou me movendo contra o caminho natural da vida. Ao me tornar pai dos meus pais, eu estou buscando algum ganho indireto, tá? Ou eu estou procurando aprovação, ou eu estou procurando reconhecimento, eu estou procurando, como você dizer, meu irmão não cuida dos meus pais, não, mas eu cuido. Ó, meu irmão é uma porcaria.
mas quem cuida dos meus pais sou eu que sustento. E no fundo, que você está preso num jogo em que você quer se tornar pai dos seus pais, exatamente porque você se prende. E vamos lembrar que quando você se torna pai dos seus pais, se você está casado, olha o risco que a gente tem aqui, Jana. Estou caminhando. A construção é, estou casado, levando minha vida e estou caminhando para a vida. Parei para cuidar do meu pai. Eu parei, mas não quer dizer que meu pai parou. Quanto mais eu cuido dos meus pais e fico aqui, mais eu comprometo um relacionamento com meu par. Porque meu par está vivendo a vida dele. Entendeu? O risco é essa distância começar a ser cada vez maior. E aí eu fico preso naquele jogo infantil. Mas eu tenho a aprovação de papai e de mamãe. Só que a vida continuou. Teu par continuou, teus filhos continuaram, a vida continuou e você parou lá para trás para cuidar dos seus pais e suas mães e você deixou de caminhar, e você deixou de viver. E você é engolido pela vida. Então a gente tem que tomar cuidado com esses jogos. Como é que é cuidar de pai e mãe? Cuidar de pai e cuidar de mãe? De novo, se eu estou falando para você que o jogo certo é cada um de nós buscar a prosperidade no sentido de ter uma vida plena, com independência, meus pais têm que ter buscado isso também, de ter uma vida plena, uma vida independente, de tal forma que eles não precisem recorrer a mim. Tá? Entendeu? Aí, senão o que vai acontecer? Um dos jogos aqui. Vai ser meio chocante para as pessoas aqui, mas não tem problema não. Eu já vim preparado para essa live aqui para desconstruir um monte de coisa. Já vim preparado para isso. Então, o que acontece? Chega o pai ou a mãe adoeceu. Aí liga para o filho. Tô passando mal, não sei o que, não sei o que. A pessoa tem um compromisso importantíssimo para fazer na hora. Tá bom, pai, mãe, tô mandando um Uber para te pegar aí, para te levar no hospital. Como assim? Mãe, eu tô entrando numa... Pai, tô entrando numa... Mãe, só para ficar mais fácil que eu sou homem. Mãe, tô entrando numa reunião, é urgente. Daqui a 2 horas eu tô no hospital, te encontro. Já tô orientando aqui, ligando para fulano, vai lá. Ah, mas eu não te criei para isso, não. Eu criei você para quando eu ligasse para você, você viesse me atender. Mãe, eu não posso te atender. Não, meu filho. Que isso? Agora eu virei lixo? Quem que sou eu? Para motorista de Uber me levar para o hospital. Você está pensando o quê? E aí o que acontece? É a mãe querendo se tornar filho. E chamando o filho para se tornar pai ou mãe. Por que acontece? Se ela criou uma estrutura para isso, se ela criou uma condição de vida para isso, ela vai conseguir entender que ela pode muito bem ir para um hospital. E eu estou falando isso porque eu já passei por situação parecida, tá? Só isso aí. Vai poder ir para o hospital, tranquilamente, fazer tudo mais, ligar e falar, aconteceu isso, estou no hospital, fica tranquila, a coisa aconteceu, tudo mais, quando você puder, você passa aqui. Ok, beleza, está resolvida a história, e tudo bem. Você não me ama porque você fez isso. Não, não é isso. Eu tanto te amo que eu estou cuidando da minha vida para prosperar, porque se eu precisar parar para cuidar de você, eu vou parar de viver. Então, é chocante? É. Vai ter um monte de gente que vai discordar? Vai, mas é o ciclo que nós temos que viver. Entendeu? É cuidar de nós. Honrando pai e mãe, de novo, honrando e reconhecendo isso. Mas a gente tem que entender que nós temos que, ao cuidar da nossa vida, a gente cuida dos nossos pais, das nossas mães e cuida dos nossos filhos. Jana, a pessoa mais importante na nossa vida, sabe quem é? Somos nós. Nossa. Cada um de nós. Cada um de nós é a pessoa mais importante. Se seu pai é a pessoa mais importante da sua vida, se sua mãe é a pessoa mais importante da sua vida, se seu namorado, marido é a pessoa... Não está certo. Você tem que ser a pessoa número 1 da sua lista. Porque se você não estiver bem, não adianta. Não adianta, você não consegue ajudar ninguém. Então você tem que ser a primeira pessoa. Muito bom, gostei. Agora olha só, a Luarda, tudo bem, Luarda? É possível que os pais sintam inveja dos filhos que progrediram mais do que eles? Os pais? Pode. Pode, porque a gente pode cair no jogo dos pais narcisistas. Tá? E é outro isso que eu ia te perguntar. Grande problema. O que acontece? Os pais narcisistas são pais, o pai ou a mãe, que acham que o mundo roda em torno da vida deles. Entendeu? E o pai narcisista, eles entram num jogo em que eles acham que são melhores que todos. Não, imagina assim, eu sou um adulto, estou com 2 crianças. Se eu tenho que ser o melhor que os outros, inclusive dos meus filhos, tudo que meus filhos fizerem eu vou diminuir. Então meus filhos entram num jogo em que eu fico, e eles não têm defesa para isso no começo, em que eu fico diminuindo meus filhos e fico dizendo para eles que eles não prestam. Ou, outro jogo muito famoso,
o bode expiatório e a criança dourada. Eu elejo um dos meus filhos para ser aquele filho que eu elogio, que é aquele filho maravilhoso, que é admiração, porque eu tenho que... E se eu tenho uma pessoa que eu cuido, se nascer um outro, esse vai ser o bode expiatório. É a criança problema, é a criança que não serve, fulano dá sempre trabalho, fulano... Por quê? Porque eles têm que estar. Se ele não estabelece uma competição com todos os filhos, eles podem estabelecer uma competição com um dos filhos. Uma mulher, por exemplo, pode dizer que a filha é desorganizada, é bagunçada e tudo mais, simplesmente porque ela consegue ser organizada, mas na casa a única organizada tem que ser a mãe. Então ela entra num jogo para colocar a filha para baixo. Então existe esse jogo sim de colocar os filhos para baixo por ciúmes. E isso daí só reforça aquilo que eu falei para você, Jana. Pai e mãe são seres humanos, não são divinos, nós não somos obrigados a amá-los incondicionalmente, nós não somos obrigados a tê-los perto de nós incondicionalmente, eles não nos deram a vida nesse sentido que eles colocam para a gente desse peso, entendeu? Eles foram veículos que nos trouxeram para a vida, entendeu? E digo mais, se for pegar para esse negócio que eu te dei a vida, então eu vou ser mais literal. Se deu, tá dado. Se deu, tá dado, entendeu? Não tem que cobrar porcaria nenhuma. A verdade é essa. Agora, Kleber, deixa eu te falar uma coisa. E a questão da culpa, por exemplo. Foi inclusive uma pergunta que uma pessoa mandou no meu enquete, a minha enquete que eu fiz no Instagram. A pessoa me mandou a seguinte pergunta. Quando eu era pequena, meu pai vivia falando pra mim que eu era burra, que eu não ia prosperar, que eu não entendia nada. E aí, de repente, eu cresci, fui pra adolescência, sempre me achando burra, que eu não ia prosperar. E aí, nunca consegui me desvencilhar nisso. Passou o tempo... Sempre vem isso na minha memória. Que eu sou burra, que eu não consigo prosperar. E aí eu nunca consegui alavancar minha vida profissional. Exatamente. E aí, de alguma maneira, quando eu tento alavancar minha vida profissional, volta aquilo na minha memória, né? Pessoas se explicando, volta aquilo na minha memória. E de alguma maneira, eu me sinto burra. E quando eu quero alavancar alguma coisa, volta a culpa de eu fazer alguma coisa em relação a ele. Olha Exatamente. isso, que loucura. É loucura, porque você está vinculado, a pessoa está vinculada ao pai ou à mãe, tanto faz, de verdade pode ser até os dois, em alguma daquelas dores. Janel, a questão para mim é simples. Até para, por exemplo, essa situação, que foi uma pessoa que mandou para você, ou seja, uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está... nós, enquanto pais e mães, eu me incluo que eu sou pai também, né? Então, assim, nós temos um poder, uma capacidade em cima dos nossos filhos, nós não temos noção. E por isso a gente precisa ter responsabilidade, enquanto pais, de cuidar dos nossos filhos. E se nós, enquanto filhos, não podemos ter pais que fizeram isso, a gente tem que se desvencilhar dessas amarras, buscar o nosso pai e mãe interior, reequilibrar isso e estabelecer um ponto de corte daqui para frente. E eu vou te dizer mais, sabe qual as pessoas ficam falando, mas e para isso como é que eu faço? O que é o melhor caminho? O que eu posso fazer para tentar entender melhor essa dinâmica e tudo mais? Aí eu vou te dizer da minha experiência, tá, enquanto terapeuta e analista corporal. O atalho mais fácil que você vai achar para poder fazer isso, hoje em dia, é fazer uma análise corporal. Por quê que a análise corporal vai te ajudar nisso daí? Porque a análise corporal, ela vai mostrar exatamente dessas 5 dores que você teve, em qual dor você está preso. Ou em quais dores você pode estar vivendo mais de uma. Então, ao fazer uma análise dessa, tá, você tem um atalho muito mais fácil, muito mais rápido de dizer pontualmente, você teve, num momento da sua vida, a sua mãe que achou que te abandonou. Ou você teve, num momento da vida, um momento que você se sentiu humilhada pelo seu pai ou pela sua mãe. E isso desenvolveu um mecanismo na sua cabeça em que você não pode fazer isso. Entendeu? Então, por exemplo, esses gatilhos que a gente dispara e que são inconscientes, que a gente não nota, a gente só consegue quando a gente faz, de novo, eu sempre falo isso em todas as lives com você, né, Jana? Quando a gente faz o autoconhecimento. Quando a gente faz esse autoconhecimento, quando a gente se entende, é a melhor coisa. E aí não tem coisa... hoje em dia, sendo bem honesto com você, é uma sessão de 45 minutos para 1h30, que você, no final da sessão, você tem pelo menos uma noção de por que você chegou até aqui, aos trancos e barrancos. Então, é o caminho que eu acho mais fácil hoje em dia. Dá para fazer uma terapia? Dá para fazer uma terapia, mas a terapia tradicional você vai ficar tateando, é aquele negócio, vamos tentar um pouquinho por aqui, vamos tentar um pouquinho por ali, vamos vendo até onde você vai. O que eu vejo como um atalho poderoso, te dá condições de você mais facilmente identificar as dores. Por isso que eu fico, eu sou fã,
hoje em dia, de você divulgar conhecimento, de você falar as coisas, porque você torna as coisas possíveis as pessoas fazerem as suas escolhas pessoais e fazerem as suas escolhas por progredir. Imagina, Jana, quantas pessoas estão nesse momento sofrendo porque acham que devem deferência a pai e a mãe, adultos com 20, 30, 40, 50 anos, presos em jogos infantis, presos em coisas que simplesmente te engessaram e que te impedem de progredir na vida. Presos numa ideação de que eu tenho que amar pai e mãe incondicionalmente, que eles me deram a vida, que eles fizeram... O jogo é muito louco. E a gente tem que superar essa história. E para superar essa história, só tem um jeito. É eu, como adulto, assumir as rédeas da minha vida, descobrir o que me prendeu e me levou até aqui, e fazer um corte, e trabalhar um novo adulto daqui para frente. E isso daí é um jogo que é desafiador. Porque você se ver desnudo é muito interessante, agora você tem que fazer. E o que eu vou fazer depois? Mas eu acho libertador. Quando as pessoas se entendem, é muito libertador. Agora, Kleber, você faz análise corporal, né? Inclusive, pessoal, quem tiver curiosidade, é só acessar lá. Acesso ao Inconsciente, né? O Instagram. Pode mandar mensagem pro Kleber, que ele vai explicar direitinho para vocês. E depois que você faz a análise corporal, aí continua o acompanhamento? É mais ou menos por aí? Como é que funciona? Tem vários jogos, tem várias possibilidades. O que a análise corporal faz, de verdade, ela te dá um atalho. Ela chega e numa análise você consegue pelo menos entender, por exemplo, nesse jogo que a gente está falando aí, meu pai, minha mãe, meu pai dizia que eu era burra e não sei o quê, e que eu não podia progredir, e hoje eu estou com 40 anos, eu não progredi no trabalho, eu sofro de depressão, eu tenho dores no corpo e estou com endometriose. Você vai descobrir, espera aí, que parte sua que parte da sua criança interior está sofrendo? O que está acontecendo com a sua criança interior? Você, naquela fase lá da mamada, quando você mamou, você teve alguma situação que aconteceu que você se sentiu abandonada, e você vivendo isso de novo, você está com medo de se sentir abandonada, voltar para aquela dorzinha lá atrás, que você era um bebezinho, você nem sabia, você só tem aquilo ali guardado aqui dentro de forma consciente? Ou não? Você passou por uma situação de humilhação e toda hora você vê assim, por exemplo, pessoas que são muito metódicas, pessoas que são muito organizadas, pessoas que são mais lentas para tomar decisões. Provavelmente nós estamos falando de pessoas que, na fase da vida, lá entre os 2, 3 anos, sofreram a dor da humilhação. Para não sentir esta dor da humilhação, elas fazem as coisas devagar, metodicamente, com calma, porque elas vão garantir que elas não vão ter erro. Porque se elas errarem, elas vão lembrar da dor existencial que elas tiveram lá atrás, de quando o pai e a mãe dela brigavam com ela, entendeu? Porque, por exemplo, ela fez cocô no chão. E ela é uma época que ela não tinha controle do esfíncter. Então ela não sabia, mas ela fez cocô e o pai e a mãe começavam a brigar. Então ela entendeu assim, meu Deus, eu não posso fazer... Desculpa, que merda. Eu não posso fazer... eu não posso fazer. Então, se eu não posso fazer, eu tenho que fazer as coisas bem devagar, paulatinamente, para sentir. E eu tenho que me calar. Eu tenho que ser quietinho. Eu tenho que levar a minha vida quieto, fazendo as coisas paulatinamente, para não ter o risco de a pessoa chegar a apontar o dedo para mim e falar, você fez isso, você está errado e tudo mais. Isso é um outro exemplo de uma dor existencial que pode vir, por exemplo, da humilhação. E você não tem consciência. A verdade é essa, Jana. A gente não tem consciência. O que acontece de verdade é o seguinte, isso está no nosso corpo. O nosso corpo se amoldou a partir dessas dores e fez um formato. E aí o que a gente faz na análise corporal, o pessoal está perguntando, como é que eu na análise corporal vejo isso? É porque isso gera uma digital, vamos dizer assim, neurológica, que vai para o seu corpo. Então, no final das contas, isso é curioso, Jana, só falando, já que a gente entrou um pouquinho nesse assunto aqui. Não, maravilhoso, eu adorando. Que o nosso corpo, Jana, ele é um reflexo da nossa mente, total. As dores que eu passei na minha infância, elas estão registradas no meu corpo. Todas elas. Então, ao olhar meu corpo, eu consigo identificar que momento, que fase da infância que eu passei que tinha uma dor mais forte. E eu sabendo essa dor mais forte, eu consigo ter consciência disso. Olha. Até a Sabrina falando aqui, ó, tive medo por ano. Pois é, medo de ser humilhada por conta disso. E você nem sabe por quê. Por que eu sou tão devagar e tão metódico? Por exemplo, quem tem toque.
Uma pessoa que tem toque, tudo isso vem de um fundo. Pode ter uma explicação, de novo, não há verdade, né? A Sandra está falando que o corpo fala, não, o corpo fala, na verdade o corpo explica, né? É mais ainda, o que o corpo falar é outra história. Falar é agora, eu posso estar tendo uma postura corporal X e minha mente está em outro mundo, e eu estou mostrando isso na linguagem corporal. O que tem do corpo que fala é o seguinte, eu consigo mostrar no formato do meu corpo que fase que eu tive. Por exemplo, se eu tive, me senti abandonada por causa da mamada e tudo mais, seu corpo se amoldou de um jeitinho que ele vai mostrar essa pessoa é mais fofinha, é mais não sei o quê. Por quê? Porque ele vai remeter à criança na hora da mamada. Olha, que Então fantástico. é uma pessoa que vai querer ser abraçada, vai querer conversar, vai querer interagir com as pessoas, vai querer comer. Por quê? Porque na época da mamada, ela não sentiu que mamou o suficiente, então ela precisa se encher de comida, precisa se encher de coisa. Então a gente vai levando isso para a nossa história, e isso vai impactando a forma como nós nos relacionamos com todas as pessoas, e as primeiras pessoas que nós nos relacionamos são nossos pais. E esses jogos começam, eles surgem nessa infância, nós levamos para a vida, para todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos eles são baseados nessas 5 dores. Tá? E a partir desse jogo, dessas 5 dores, eu vou fazendo a minha dinâmica de vida e vou vivendo. Aí eu escolho o que a gente fala no final na história da análise corporal. Ou eu escolho viver na dor, revivendo essas dores, porque a parte boa, eu esqueci de falar, e a gente ia terminar a live, eu esqueci de falar uma parte boa dessa, cada uma dessas 5 dores que eu tenho, como ela gerou uma dor, o nosso corpo é tão sábio que ele gera um recurso. Então, cada dor dessa gera um recurso para compensar. Então, eu tenho dentro de mim, lembrando do Jung, que é da polaridade, um polo e o outro, se eu tenho uma dor, eu tenho um recurso. Eu posso escolher, eu vou viver na dor, me sentindo abandonada, ou eu vou viver no recurso, que é aquela pessoa que vai ter, porque se sentiu abandonada, desenvolver uma alta capacidade de empatia e de sensibilidade. É uma pessoa que, quando você chega perto, ela já sabe, você não está bem. O que aconteceu com você? Você não está legal hoje, o que aconteceu? Ou é uma pessoa calorosa, uma pessoa que abraça, que gosta de passar uma energia boa, nota que você está mal, e posso te dar um abraço, vem aqui. Então, assim, a gente desenvolve os recursos, os superpoderes, vamos chamar assim. A gente tem os superpoderes dentro de nós. Só que nós, na nossa ignorância, escolhemos viver na dor, porque ninguém mostrou pra gente que tem um recurso. E a gente vive, e lembra do trauma. O que é o trauma? É uma coisa que eu passei na minha infância, que eu vivo revivendo aquilo ali. Se é uma dor que eu vivi na infância, então eu vou tentar no movimento de defesa voltar para aquela dor. E o ideal é a gente tentar se afastar daquela dor para transformar esse recurso. Maravilha, Kleber. Olha só, eu adorei aqui a colocação da Manu, que é o seguinte: conclusão, tudo é culpa dos pais. A gente tem que lembrar o seguinte, não é que tudo é culpa dos pais. A ideia é por aí, porque é o seguinte, quem nos acolhe primeiro na vida são nossos pais. Tá? A gente tem que entender o seguinte, nós somos seres humanos. Os pais são filhos de pais, que são filhos de pais e são filhos de pais. O que a gente tem que ter, qual é a nossa preocupação? É nos tornarmos adultos melhores para nossos filhos não passarem por esses problemas que nossos pais passaram e que jogaram para cima da gente. Senão a gente vai ficar perpetuando esse ciclo de miséria humana o tempo todo. Então a gente tem que dar uma direção melhor para isso e tem que, assim, evoluir. Tem que ser uma espiral ascendente, um ciclo virtuoso. Se eu ficar repetindo esses padrões, eu vou gerar mais uma situação de dor e vou passar isso para os meus filhos, e meus filhos vão passar para os netos, e a gente vai viver numa visão, até falando assim, de sistêmica, né? Um sistema familiar doente. E a gente tem que correr atrás de ser adultos saudáveis num sistema saudável. Às vezes, Jana, ser um adulto saudável envolve a gente, inclusive, nos afastar de nossos pais. Se meu pai não me faz bem, se minha mãe não me faz bem, eu não sou obrigado a ficar do lado dele. Eu não sou obrigado a amá-lo incondicionalmente, porque às vezes é preciso uma distância. Porque se eu tenho um pai narcisista ou uma mãe narcisista, se eu tentar ficar perto dele, eu só vou me dar mal. Porque toda hora ele vai dizer que eu sou uma porcaria, toda hora ele vai dizer que eu sou melhor, que ele é melhor que eu. Então eu às vezes preciso falar, pai, muito obrigado pela parte boa que você me deu da vida, essa parte ruim eu não quero e eu vou seguir minha vida para frente. Kleber, o negócio é o seguinte: vamos tentar buscar autoconhecimento, nos tornar pessoas melhores, porque a gente só dá o que a gente recebe, não é verdade? Tá Exatamente. terminando a nossa live, eu quero Oh, agradecer. passou rápido, hein? Passou rápido. Eu quero mandar um beijo bem grande para todos que estão aí. Muito obrigada a todos a participação. Um beijo bem grande para a Dani, minha amiga querida da Inglaterra, que está aí na live. Para todos vocês que estão nos assistindo. E muito obrigada, Kleber. Vamos ter uma próxima, né?
A gente Vamos. sabe que você aqui, a gente aprende demais e é uma honra recebê-lo aqui. Ah, eu que Viu? agradeço. É sempre um prazer estar aqui, Jana, porque esse papo gostoso, é um papo leve, a gente pode conversar, e o pessoal que assiste a gente é muito, muito interativo, trazem ideias, trazem coisas boas. Então, assim, a gente nota que as pessoas estão buscando. Então, se as pessoas estão buscando esse autoconhecimento, se elas estão buscando essa coisa, a gente tem que dar uma chance, né, pro pessoal, pelo menos, porque não adianta eu chegar aqui simplesmente e falar um monte de coisa e a pessoa chegar e falar assim, tá bom, Kleber, e aí? O que eu faço da vida? Então, eu estou